E aí pessoal, tudo bem? Alexandre Fernandes aqui da Brave CG School. Vamos para a nossa primeira parte aí do tutorial do Mr. Fantástico, referente ao uso de Ribbon Rigging para você poder fazer efeitos, né, de deformações extremas. Eu costumo definir que o Ribbon ele permite que você crie, né, deformações extremas em determinadas partes do seu personagem, tá? Então, primeiramente eu vou tentar explicar aqui de uma forma simples, né, do que vem a ser um Ribbon, né, e como criar isso dentro do Maya, e depois passar para a implementação, que é inserir esse sistema no nosso personagem, tá? Bom, eu separei aqui pela internet, né, se você pesquisar sobre Ribbon Rigging, né, por exemplo, eu estou aqui no Pinterest, e o Ribbon, como eu disse, assim, para mim, a definição de Ribbon é um sistema, né, no caso é uma fita, tá, que, traduzindo aí para o português, o Ribbon é designado a criar uma fita, e através do Ribbon você consegue gerar deformações extremas, né? Então, principalmente para efeitos cartoon, personagens cartoonizados, tá? Então, um exemplo aqui ó, de Ribbon, né? É um sistema complexo, tá? Não é tão simples assim. E nesse tutorial eu vou procurar mostrar a forma mais simples de se fazer isso, ok? Mas existem diversas outras formas e existem aí scripts, né, e plugins que facilitam esse processo, tá? Então aqui o objetivo é mais fazer com que você crie isso de uma forma nativa e que você entenda também o funcionamento por trás de determinados riggings, né, como que eles trabalham, tá? Então, se você pesquisar aí pela internet Ribbon Rigging, vai aparecer diversas imagens e vídeos falando sobre o assunto, tá? No meu caso aqui, no meu tutorial, eu criei aqui esse sistema, tá? E aqui ele já está pronto, nós vamos criar, vou ensinar vocês aí como é que faz, tá? Então ele já está pronto, então você repara que aqui existe uma, vou chamar de fita, né? Que é um polígono, ok? E aí, através desses controladores e joints, eu consigo fazer, então, as deformações, tá? Tanto rotação, escala, position, tá? Então, enfim, eu tenho aqui como ter vários controles sobre isso, tá? Então, vamos começar o nosso tutorial. Eu vou criar um novo arquivo aqui. Deixa eu ligar a grid aqui só para ver. Beleza. Então, primeira parte, vamos criar aqui o nosso plane. Então, aqui na shelf Poly, né? Poly Modeling, eu tenho aqui o plane, tá? Então, esse plane ele vem com um setup padrão, eu vou definir aqui para mim, tá? A altura, de repente eu vou pôr aqui 16. Depende muito do que você vai fazer, tá, gente? Aqui é uma configuração, então você tem que fazer a sua configuração aí, tá? Ver qual que se encaixa melhor. Deixa eu desligar a grade para melhor para ver. Então, tem os segmentos ali. Então, tem os segmentos na largura, tá? Tem os segmentos na altura, né? Então, na largura aqui eu vou deixar, sei lá, 1, ok? E aqui eu vou deixar também 16. É bastante coisa, tá? Isso aqui é uma quantidade razoável de segmentos para fazer um ribbon, mas claro, depende do seu objetivo, beleza? Bom, o que nós precisamos fazer? A ideia aqui é que os joints, eles vão seguir a deformação desses planes, dessas faces, né? Do plane, e aí tem as faces. Então, a gente vai inserir aqui joints, e esses joints eles vão seguir a deformação, porque assim, se eu colocar aqui no modo Vertex, por exemplo, vou ligar aqui o Soft Selection, tá vendo? Eu consigo fazer esse tipo de deformação, mas aí eu quero que os joints inseridos em cada face sigam isso. Então, a primeira coisa é inserir aqui um sistema de hair, tá? Seriam os follicles, e esses follicles eles vão ficar atachados a cada face. Para fazer o follicle, você pode mudar, né, aqui as suas shelves. Você tem aqui a shelf effects, por exemplo. Eu particularmente, né, gosto de usar aqui o botão do meio do Maya, mas tem aqui a shelf effects, tá? E você pode usar o follicle por aqui, o hair, né, no caso por aqui. Tá? Se eu pegar aqui ó, o botão do meio, né, pressionar, aí eu tenho aqui o Any Hair, né? Aí eu clico no Any Hair e eu tenho aqui a opção chamada Create Hair. Eu vou entrar nessa caixinha aqui. Ele abriu aqui no outro monitor. Pronto. Então, nessa caixinha, gente, eu vou definir aqui o seguinte. Aqui já está até, né, pré-configurado, tá? Então, eu vou dar um reset, tá vendo? Aqui, esse é o padrão desse setup do Hair, tá?
Aqui eu tenho como inserir a quantidade de hair, né, nas direções U e V. Eu vou deixar ambas iguais, tá? Por quê? Porque aqui é referente ao tamanho do nosso polígono e a quantidade de segmentos, tá vendo? Então eu tenho o height, né, a altura do meu plano como 16 e a subdivisão como 16, tá? E aqui no modo, como eu não quero nada dinâmico, né, eu vou deixar aqui em estático, porque o hair, assim, entrando no assunto um pouquinho do hair, o hair é um sistema de dinâmica para cabelo, né? Então, o nosso objetivo não é girar o cabelo, tá? Então, nosso objetivo é deixar ele estático, não ter efeitos de física nele, né? Então, a gente quer deixar só os fólicos ali inseridos nas faces. Então, eu deixo no modo estático e defino aqui a quantidade para 16 também. Eu vou dar um apply. Quando eu der o apply, ó, ele vai colocar, teclado 5 aqui, ele vai colocar esses pelos, né, no caso aqui o hair, isso aqui a gente não vai usar, mas o mais importante ali, ó, são esses objetos aqui em cada face, tá vendo? Esse círculo com essa haste aqui para cima. Isso aqui é o fólico, tá? Então, se você olhar aqui no nosso outliner, você vai ver aqui que tem um hair, tem um PFX hair e tem um nucleus, né, um núcleus. Então eu posso deletar isso, ok? Não vou precisar. Repara que vai ficar somente ali os folículos, né? Se eu pegar aqui o meu plano, vou mover de novo os vértices. Tá vendo que os folículos, eles vão seguir o plano. Esse é o primeiro passo, tá? Eu vou limpar um pouco isso aqui, porque o hair, quando ele é criado, né? Eu vou segurar Shift aqui, eu vou pressionar com o mouse, né? O botão esquerdo, ó. Ele cria aqui uns grupos vazios. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar desde o primeiro até o último, porque se eu ficar pegando, segurar Ctrl aqui, eu posso selecionar, né, os grupos e deletar. Mas eu vou fazer aqui um esquema que é o seguinte: vou selecionar o primeiro folículo, né, e o último folículo. Pronto. Vou teclar seta para baixo, seta para direita. Tá vendo? De novo, olha isso aqui. Vou pegar o primeiro folículo, vou pegar o último folículo. Repara que ele vai pegar tudo, porque se eu deletar aqui, ele vai deletar tudo. Eu não quero deletar tudo, eu quero deletar só os grupos. E os grupos, eles estão numa posição abaixo do folículo. Então, eu quero selecionar esses grupos. Então, seta para baixo, seta para direita, no seu teclado. Tá vendo que ele selecionou somente os grupos vazios. Aí sim eu teco delete. Repara que não vai deletar em nada. Olha lá. Beleza? Então, tá funcionando. Deixa eu sair daqui. E os nomes aqui eu vou renomear, tá? Cadê aqui o meu Maya? Ele sumiu com a minha interface. UI Element Status Line. Estranho, mas tudo bem. Mas olha só, aqui na Status Line, né, se eu selecionar todos os folículos, eu tenho esse botãozinho aqui que você pode escolher, né, se ele vai selecionar por nome ou vai renomear. Então eu vou deixar em Rename. E aqui no Rename eu vou mudar essa opção para folículos. E a numeração ele vai colocar automaticamente. Repara, quando eu teclar Enter, ele vai colocar ali 16. Beleza? Então eu quero deixar dessa forma. Aqui também eu vou renomear esse grupo. Follicles, GRP. Pronto. Tá aí. Temos os folículos. Esse aqui eu vou chamar de Ribbon, que é o nosso Geometry, né? Mesh. Tá? Então, tá, tudo certo. Beleza. Então agora, gente, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar inserir as joints, tá? E as joints vão precisar seguir cada folículo, tá? Aqui na Shelf Rigging eu tenho aqui a opção Joint, aí eu posso criar uma join aqui e começar a posicionar. Mas olha só isso aqui, ó. Vamos lá. Eu preciso posicionar uma join com esse folículo, certo? Então, uma forma aqui de fazer isso, tá? Se você assim preferir, é o seguinte: eu posso pegar aqui o join, selecionar a follicle, fazer o alinhamento dele com o Match Transformation. Se você não souber usar aqui, ó, no menu Modify, você tem aqui o Match Transform, ou seja, ele vai mexer na movimentação do join, né? Então, ó, ele foi lá e alinhou. Só que aí ele pega, né? Aí, se eu mover, ó, o join só está alinhado. Ó, só tem um alinhamento dele, ele não está seguindo. Aí eu tenho que pegar esse join e anexá-lo aqui com essa follicle. Então eu pego o join como filho, o follicle como pai, pego o parent. Aí sim ele está parenteado, ó. Então se eu pegar aqui e mover, aí o join segue.
Mas é muito trabalho, imagina fazer isso para vários, né? Então, nesse caso, tá? Eu vou deletar esse join. Nesse caso, a gente pode fazer uso da programação, né? Seja ela Python, seja ela Mel, tá? Normalmente eu usaria um Python aqui, tá? Então, por exemplo, eu selecionaria, eu já tenho um código pronto, por exemplo, aqui, tá? Então, se eu pegar, cadê aqui? Vou selecionar todos essas joins e, melhor, selecionar todos os follicles e vou usar o código Python para criar essas joins, então ele vai lá e cria. Aí, aqui no caso, eu não programei para ele anexar, né? Para ele já parentear, então eu teria que fazer aqui os parents, tá? Mas seria muito mais rápido, né? Para poder deixar eles alinhados, tá? Agora, uma outra forma também, né? Se assim você preferir, porque o objetivo aqui não é entrar na área de programação, tá? Eu vou explicar aqui uma coisa bem simples que é o Mel, né? O Mel é uma linguagem nativa do Maya, tá? Então, você pode fazer uso dele aí também para criar, né, as suas ferramentas e uma série de coisas. E no Mel, o código, assim, obviamente muito mais simples para quem não está acostumado à programação, né? Então você pode fazer também o seguinte: você pode acessar aqui o site da Brave CG School, verificar ali o curso de Python for Rigging Artists, tá? Então nesse curso você aprende a programar do zero, né? Então aqui eu ensino todo o conceito de Python e a utilização dele para criar ferramentas, né? E dinamizar aí os processos de rigging dentro do Maya. Voltando aqui, pessoal. Então eu vou selecionar ali para usar o Mel, né, no caso. Pode selecionar diretamente o follicle, mas eu vou digitar aqui primeiro join, simples assim, tá? Com o follicle selecionado, eu seleciono o comando join aqui, teclo Ctrl Enter, por exemplo, e ele vai criar a join, tá? Bom, aqui no meu caso, você viu que é simples, né? Ele já cria a join e já coloca ali a join parenteada com o follicle, né? Como eu executei esse comando, olha só, eu já criei aqui uma shelf, né, um botãozinho, né, com o comando join aplicado, e se eu selecionar o follicle, ele já coloca ali a join anexada. E se eu pegar e começar a repetir isso, por exemplo, vou tirar o filtro ali de seleção de mesh, né, por exemplo. Então, olha só, se eu selecionar os joins e começar a teclar G, tá, ele vai criando ali para mim a sequência de joins já anexado aos follicles, tá? Lembrando, gente, isso aqui é um método bem mais manual, né? Existe um método mais automático, mas como eu disse, o objetivo não é ficar entrando em programação, tá? Agora, olha só, depois que eu adiciono, né, esses joins, aqui B, ó, tá vendo? Eles estão seguindo o follicle, porque eles estão parenteados ao follicle, tá? Bom, vou recolher aqui. Próxima etapa é criar os controladores, tá? Para a criação dos controladores, eu gosto de usar muito o script aqui do Perry Legesten, já falei, sempre falo do grande artista Perry Legesten, né? Nesse caso aqui, o Curve Tools, né? Ele tem essa opção aqui do Cube, né? Cube. Então, vou dar 2 cliques. Ele já criou um cubo lá para mim. Esse cubo eu vou alinhar ele mais para cá, né? Dar um Math Transformation. O que ele faz? Math Transformation. Tem aqui no menu Modify, Math Transformation e tem aqui o Math Translation. Ele vai mexer na translação, né? Ele alinha um objeto no outro, tá? Então vou editar aqui o tamanho desse cubo, tá? Deixar ele maior aqui um pouquinho. Aí depende, obviamente, né? Depois a gente pode fazer outros ajustes, porque quando a gente inserir lá no personagem, a gente vai ver se isso aqui ficou bom ou não, tá? Deixa eu só pôr aqui um tamanho um pouco menor. Beleza. Tá aí. Esse cubo, como eu desloquei, ele tem os valores de translação. Eu vou zerar, Freeze Transformation, beleza. Eu vou dar um nome para ele aqui de Ctrl 01, tá? Ctrl 01, underline CTRL, por exemplo. Eu vou criar um grupo dele, Ctrl G, ele vai se chamar Ctrl 01, underline GRP. Grupo, tá? Então dentro do grupo eu tenho um controlador e agora dentro desse controlador eu preciso de uma nova join, né? Bom, eu vou aproveitar aqui para criar uma cópia dessa join, Ctrl D, e vou aumentar o raio dela para 2, tá? Essa join,
eu vou deixar parenteada com esse controlador do cubo. Ou seja, esse cubo ele vai levar essa join. Então, selecionar join, seleciono o cubo, teclo P de pato. Então, olha só, ele vai mover o nosso join. Esse join, né, a gente vai usar depois para colocar aqui a pintura de skin. A gente não vai usar essa pintura de skin para esses joints aqui. Esses aqui serão usados lá no braço do nosso personagem, tá? Vocês já vão entender por quê. Olha só, então. Eu coloquei um grupo, dentro desse grupo tem um controlador e dentro desse controlador eu tenho uma join, tá? Beleza. Eu preciso criar mais cópias desse grupo, tá? Então eu vou chamar de grupo 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então eu vou criar uma cópia, eu vou selecionar o grupo aqui, Ctrl D, tá? Eu vou mover esse grupo para cá, por exemplo, eu vou alinhar, né? Melhor, vou alinhar ele aqui com essa join, tá? Map Translation. Eu vou criar mais uma cópia, vou mover esse grupo para cá, por exemplo aqui, eu tinha que ver o meio dele, né? O meio dele, se eu não me engano não, né? O meio dele tem que ter o meio, é aqui, ó. Deixa eu deixar esse cara aqui, e esse aqui, ele vai vir para o meio do nosso ribbon, tá? Vai ficar aqui. Aí esse grupo aqui, vou criar mais uma cópia e vou distribuindo, tá? Então você vai fazer isso aqui até chegar no setup. Isso aqui é uma ideia, né? Não necessariamente precisa ser dessa forma, mas eu vou colocar ele aqui. E um último grupo lá no final, lá na ponta. Pronto. Então temos isso aqui, ó. Beleza? Acho que já é o momento de salvar, né? Vou salvar esse arquivo, tá? Sei lá, vou salvar aqui na minha pasta Brave, tutoriais, Mr. Fantástico, vou chamar de Ribbon 02. Pronto. Então tá. Nós temos então as cópias dos controladores com os joints anexados, tá? Depois eu mudo a cor desses controladores aqui. E aí assim, eu preciso renomear esses controladores, porque eu tenho o 1, aí esse aqui vai ser o 02, tá? Aí aqui vai ser o 03, aqui o 04, 5, 6 e 7, tá? Então eu vou pegar lá o Search and Replace, cadê aqui? Modify, Search and Replace, tá? Então eu vou colocar ali o 01, 01 vai chamar 02, tá? Vou dar um Apply, pronto. E aqui 03, aqui 04, ops, 05, 06, e o 07. Ops, liguei a luz ali sem querer. Pronto, aqui eu vou limpar o final, tá? Porque o nome dos grupos aqui, como eles vieram da cópia, eu vou tirar. Aqui. Pronto. Beleza. Então temos isso aqui. 04, 05, 6 e 7. Ótimo, tá? Salvar de novo. Agora, a gente precisa fazer a programação disso da seguinte forma. Eu vou colocar essas joints, né, como os joints que vão ficar como pintura de skin para esse ribbon aqui, tá? Então eu seleciono as joints, seleciono o plano, né, e vou vir aqui no menu Skin, Bind Skin, vou deixar aqui como Select Join, tá? Só dar um reset, então vou dar aqui, ó, Select Join, vou tirar esse Colorize e deixei lá como pintura de skin para os joints que foram selecionados, tá? Como esses joints menores, eles já seguem, né, o nossa fita, então eu não preciso fazer pintura de skin neles, é somente nesses maiores, tá? Como eu falei, esses joints menores, eles que serão usados lá para fazer a pintura no braço do nosso personagem, tá? Agora, uma configuração que eu vou fazer aqui é referente à cor, eu vou chamar aqui o
plugin do Parlante de novo, tá? Então vou deixar esses caras aqui de repente como verdes, tá? Então estou selecionando, só clicando na cor verde. Esses intermediários aqui eu vou deixar nesse tom aqui, né? De pink ou amarelo, vai deixar amarelo. Pronto, tá aí. Então tá aí, ó. Beleza? Salvar esse arquivo, né? E agora uma última programação aqui que a gente precisa fazer, tá? É quando eu mover, por exemplo, esse controlador, eu quero que esses dois aqui também subam, né? E assim por diante, tá? Então, aqui vai ser o seguinte, eu tenho esse controlador aqui que é o 3 e esse daqui que é o 5, então, que é o grupo, né, no caso. Então, esse cara aqui, ó, tá? Ele vai ser responsável por movimentar, não só esse, né? Mas, um exemplo, eu tenho que distribuir isso aqui de uma forma gradativa, né? Gradual, né? Uma forma gradual, tá? Então, uma configuração que eu posso fazer aqui, quando eu movimentar esse, né? Vamos lá, eu vou pegar aqui o seguinte, vou pegar esse controlador mais esse controlador e vou pegar esse grupo aqui, beleza? Lá no menu, cadê aqui o Constraint? Eu tenho aqui o Point Constraint, eu só vou deixar ligado aqui o manter offset, tá? Vou dar um apply, ok? Eu quero que ele se mantenha na posição. E aí quando eu movimentar aqui, ó, tá vendo? Ele tem essa distribuição gradual. Esse aqui também, se eu movimentar, ó, ele distribui gradualmente, tá? A mesma coisa eu vou fazer. Esse aqui é o 6, né? Então eu vou pegar esse controlador, eu vou pegar o grupo 6. Vou repetir aqui o comando de constraint point, tá? Então se eu pegar, cadê aqui? Ó, ops, eu fiz errado, desculpa, perdão, peraí que eu fiz errado, eu coloquei esse controlador aqui, não é esse, tá? Dá Ctrl Z, é esse controlador aqui, esse aqui, o grupo 6, 5. Aí vou lá, constraint, point constraint, aí sim, vamos lá, aí tá funcionando, ó, beleza? Aí aqui se eu movimentar, ok, e aqui se eu movimentar, tá ok, tá? Uma coisa que você pode fazer também é colocar um orient, né? De repente, tem gente que usa o aim, né? Mas se eu girar aqui, por exemplo, tá, ó, tá vendo? Ele só está girando nesse eixo aqui, né? Ou melhor, nesse controlador, né? Ele não está distribuindo para os demais, tá? Então eu posso usar aqui um orient constraint, por exemplo, mas aí a rotação vai ter que ser só em Z, por exemplo. Eu não quis usar aqui na rotação em X e Y, por exemplo, tá? Vou querer usar só em Z. Então eu vou pegar, esse aqui é o 3. Então eu vou pegar esse controlador, vou pegar esse grupo, tá? Aí eu vou lá no menu Constraint, Orient Constraint, vou abrir aqui a janela dele e vou deixar aqui não em todos os eixos, mas somente no Z, tá? Vou dar um Apply, vou fazer a mesma coisa para esse aqui é o 5. Vou dar um G, teclado G, que aí repetiu, tá? Ó, então agora se eu girar aqui, beleza? Aí eu tenho essa distribuição, tá? Agora, fato que eu preciso melhorar essa pintura de skin, né? Para poder ter uma distribuição mais suave. E outra coisa também que você pode fazer aqui é na Mesh, se eu não estiver enganado, eu não sou nenhum expert em modelagem, mas aqui no Smooth Mesh, eu acho, cadê Display, se eu não estiver enganado, marca, não é isso, eu não sou nenhum expert em modelagem, gente. Tem uma opção aqui que dá para subdividir, dá para exibir ela em mais suave, né? Deixar ela mais suave. Se eu não me engano já tá marcado aqui, é isso aqui, ó. Ah, tá, já tá marcado, ó. Tá vendo? Então ela já estava marcada, mas assim, ó, mesmo exibindo ela mais suave, ele não tá numa distribuição bacana, né? Aí você pode usar o método de pintura de skin, padrão do Maya, né? Botão direito ali, eu posso abrir aqui os controladores, ou melhor, visualizar os joints, né? E dando smooth. Ou, né, eu particularmente gosto de usar o plugin VR Smooth, tá? Que é fantástico, né? Então vou aumentar o radius dele e vou passar aqui, ó, tá vendo? Fica bem mais suave, tá? Aí eu tenho esse resultado aqui, ó. Vamos lá, vamos mexer aqui, ó. Vamos mexer aqui, dar uma entortada legal para visualizar isso, ó. Beleza? Se quiser passar mais um pouco do VR Smooth, já falei do VR Smooth várias vezes, né? Deixa eu diminuir um pouco a intensidade dele. É fantástico, esse script aqui é muito bom para suavização da mesh,
muito rápido. Pronto. Legal? Vou desligar esse. Selecionar aqui os meus... Ué. Ah, tá, ele tá com o follicle ligado. Então vou desligar, cadê esse cara aqui? Pronto. Vou zerar os valores. Cadê Translate e Rotate? Pronto. Aí. Então temos o nosso ribbon, né? Vou salvar isso. Tudo isso aqui eu vou jogar dentro de um grupo, né? Na verdade eu vou colocar... Esse aqui são os follicles, esse aqui são os controladores. Vou jogar tudo isso aqui dentro de um grupo. Ctrl G, tá? Ctrl G. E esse aqui vai se chamar ribbon. Ribbon rig. Tá? Então, tudo isso aqui está dentro de de um grupo só. Agora, uma coisa, gente. Provavelmente, se eu movimentar aqui esse grupo para posicionar ele em algum lugar, ó, eu tenho essa questão aqui, né, de um offset, né, que ele está dando aqui nos nossos joints ou também no nosso plano. Se eu pegar aqui, deixa eu ver o grupo do follicle, se eu não estiver enganado, aqui no Attribute Editor, eu posso desligar essa opção chamada Inherits, tá? Transform, beleza? Que aí eu posso movimentar isso, né? Rotacionar isso sem maiores problemas, tá? Então eu peguei aqui o grupo do follicles e desliguei o Inherit Transform no Attribute Editor, beleza? Deixa eu zerar agora o valor aqui, que ele está com o valor, se não me engano até a escala também funciona muito bem, tá? Tá aí, beleza? Então é isso. Então eu vou salvar, save, file save, se eu não me engano não está faltando nada. Bom, você pode obviamente criar da hide desses joints, né? Essas joints, então por exemplo aqui, posso criar um grupo, melhor uma layer, né? Para essas joints. Save, dá um hide aqui, e para os follicles também, tá? Aqui um hide, follicles, pronto, aí fica só, e aí também para nossa mesh, vou dar um blocking aqui, né? Ribbon, não, mesh, pronto, e aí deu hide, e aí eu tenho isso aqui, beleza? Eu acredito que não tenha esquecido nada. Se eu esqueci, eu vou tentar corrigir isso no próximo tutorial, tá? Que é onde a gente vai inserir esse sistema lá no nosso personagem. Beleza? Esqueci sim, ó. Esqueci sim. Aqui, ó, se eu tô mexendo, ó, tá vendo? Ele não tá distribuindo não tá fazendo a distribuição dessa parte, ou seja, teria que mover aqui também, ó. Fazer isso aqui, tá? Bom, aqui é o seguinte. Eu vou pegar, nesse caso, eu quero mexer esse sistema para cá e esse daqui vai acompanhar, né? Tá? Vai acompanhar. Mas olha só, como ele só tem um grupo, deixa eu ver aqui, ó. Ele só tem um grupo acima dele, tá vendo? Ele só tem esse grupo aqui. Eu posso criar um outro grupo aqui para seguir, né, esse movimento que eu fizer, tá? Porque eu tenho que aproveitar esse grupo que está aqui, ó. Eu preciso, de repente, deixar esse grupo aqui disponível para eu poder trabalhar com ele sem maiores dificuldades, tá? Não se limite à criação de grupos, né? Dependendo, se você precisar, crie grupos, beleza? Então eu vou pegar esse controlador aqui, vou dar um Ctrl G, vou chamar ele de Translate, ok? Translate RP, ok? E aí eu vou fazer aqui o seguinte, ó, mesma coisa, eu vou selecionar esse controlador e vou pegar aqui o nosso, nosso Translate, tá? Aí eu vou lá no Constraint, Point Constraint, né? Deixar marcado aqui todos, tá? Vou dar um Add, ele deu uma mensagem ali, cadê? Ele vai dar um cycle. Foi cycle que deu? Eu nem vi a mensagem, peraí, cadê?
point constraint, ele deu um ciclo, né? O que é esse ciclo? Como esse controlador, tá vendo? Quando der aquela mensagem cycle, vamos abrir aqui, ó, cycle, tá? Cycle translate point, beleza? Quando der essa mensagem, isso indica que, como eu já usei, né, ó, um point constraint nesse cara aqui, tá vendo? Que ele já está trabalhando com esse deslocamento, tá? Ele já está trabalhando com isso, beleza? Então ele vai dar um ciclo, né? Ou seja, esse daqui, né? Eu não posso pegar esse cara e fazer com que controle esse, porque esse daqui já está sendo controlado por esse. Então eu vou fazer o inverso aqui, ó. Cadê? É o 6, né? Então eu vou pegar esse mais esse, tá? E vou pegar o translate. Aí sim, ó. Cadê? Constraint, point constraint. Então add, tá? Não deu mensagem nenhuma. E se eu puxar aqui, ó, tá funcionando, beleza? A mesma coisa eu vou fazer para este daqui. Cadê esse cara aqui? Né? Vou criar um grupo, chamar de translate, tá? grp. Pode numerar, né? Translate 2, né? Para não ficar igual, é importante, tá? Esse aqui é o translate 6. Esqueci dessa numeração. Isso aqui é importante para não ter problema. Então a mesma coisa, eu vou pegar esse controlador aqui, mais esse controlador, tá? E vou pegar lá o nosso translate 2 e vou dar um point constraint. Cadê o constraint? Point, tá? Então olha só. Agora sim, deixa eu salvar isso, deixa eu recolher aqui. Vamos testar tudo, né? Aqui está funcionando, tá vendo? Eu posso dar uma suavizada ainda melhor ali, tá? Cadê? Quero deixar o negócio bem leve. Aí. Beleza. Bem suave, né? Ficar um negócio bem orgânico, tá? Ó. Ok? Funcionando. Tá torcendo. Vamos zerar isso aqui. Eu não vou bloquear valores ali de scale. Não preciso, vai. Não vou bloquear aqui valores de escala, porque eu posso querer escalar isso, tá vendo? Enfim, aí você fica a teu critério, né? Fazer isso ou não, deixar bloqueada a escala ou não, tá? Aí aqui no grupo eu tenho o scale funcionando, a posição e a rotação, tá? Então tá tudo funcionando aqui, só o scale aqui tem que se manter em 1, né? E eu acredito que agora sim está tudo certo. Vou salvar de novo, né? Vou bloquear minha mesh ali, né? Tá como transparency, quero como reference e agora está funcionando, beleza? Agora a gente vai para a segunda etapa. Então no próximo tutorial vamos implantar esse sistema de ribbon lá no braço do nosso personagem. Valeu? Então nos vemos lá no próximo tutorial, galera. Valeu!